Seja bem-vindo ao Momentos PC, e hoje nós estamos no nosso segundo episódio sobre a minha trajetória no mestrado na USP em Neurociências e Comportamento. E hoje, mais tecnicamente, eu vou falar como que funciona o processo seletivo, como que eu me preparei, como que eu passei em toda essa jornada, tá bom? Então, primeiro ponto que eu aprendi depois de passar no processo seletivo. Dentro da USP e provavelmente nas outras universidades que têm o programa de mestrado, cada programa, cada área de atuação tem um edital diferente. Então, por exemplo, dentro da USP tem o Instituto de Psicologia, e dentro do Instituto de Psicologia existem programas. Então, tem o programa de Psicologia Clínica, Experimental, Neurociências, que é o meu, e mesmo que é dentro do Instituto de Psicologia, cada campo de atuação, cada área, cada programa tem um edital específico que não necessariamente conversa um com o outro. Então, o primeiro ponto é entrar dentro do programa que você quer. Coloca lá no Google, mestrado em, sei lá, administração de empresas. Ele vai entrar na página, vai mostrar os programas, se tiver. Você escolhe o programa que você quer e a partir daí você vê o edital, tá bom? O que aconteceu comigo? Eu entrei no edital e não tinha ainda aberto as inscrições para o programa. Tinha o edital do ano anterior, que era muito importante que eu tivesse conhecimento. Então eu peguei o edital, eu li ele e vi que tinha alguns critérios. Então, assim, eu vou explicar como funciona o meu programa, certo? Dentro do meu programa, você tinha que atingir alguns objetivos, né? Trazer alguns resultados. Então, primeira coisa que era necessário, você precisava ter um orientador que te aceitasse no programa. Então, aí já é a primeira coisa diferente, porque, meu Deus do céu, meu gato pulou do teto, basicamente. Desculpa, vamos lá. Então, por exemplo, eu vi que no Instituto no programa de Psicologia da Educação Escolar, primeiro você faz todo o processo, depois o orientador te escolhe. No programa de Neurociências, primeiro você tem que conseguir um orientador que te aceite, caso você passe no programa, e aí você tenta. Se você não tem esse aceite de um possível orientador, você não entra. Você nem consegue se inscrever no processo seletivo. Então, eu olhei todos os orientadores que tinha, eu vi aqueles que me interessavam, os programas que me interessavam. Eu sou formado em neuropsicologia pelo Einstein, minha pós-graduação, uma das. Então, eu queria entrar na área de neuro no mestrado. E tinha algumas pessoas do programa de neuro. Mandei e-mail para elas, me apresentando, falando que eu sou o Alisson, que eu sou psicólogo desde tanto tal tempo, que eu fiz a especialização em neuro, que eu atuo já há tanto tempo, que na faculdade eu tive contato com projetos de pesquisa, tudo mais, e que eu gostaria de uma oportunidade de bater um papo, entender como funciona, ver se se esse orientador poderia me dar essa chance e esse espaço de ser um futuro orientador. Pela primeira vez, porque eu fiz da forma certa, todos me responderam, e uma pessoa em especial, que é um fenômeno assim, adora aventura, me respondeu e eu achei muito interessante, porque vamos imaginar que as pessoas idolatram o Neymar, porque ele é grandioso. Dentro do mundo da ciência, ela é grandiosa, ela é o meu Neymar, vamos dizer assim. E ela é uma senhorinha super simpática, extremamente competente, inteligente. O currículo dela é. Acho que ela deve ter umas 30 páginas de currículo com tanta pesquisa que ela já fez. E aí ela quis conversar comigo. E na nossa conversa, então, eu já sabia que, para que ela me aceitasse, eu não tinha que ter um projeto que eu queria fazer dentro da minha realidade. Eu tinha que fazer algo dentro do que ela trabalha. Então, ela trabalhava com psicologia experimental, com neurociência na parte da visão, né? Não vou conseguir explicar muito agora, mas depois no próximo vídeo eu falarei mais sobre.
E nós estamos no período de Covid. Ela me disse que tinha um projeto em andamento, que se eu tivesse interesse eu poderia participar. Era para fazer um estudo, se eu não me engano, era um estudo com alguns, acho que eram moradores da Amazônia que tinham chikungunya, alguma coisa nesse sentido, eu não tenho certeza. Na nossa primeira conversa, então ela já falou: olha, nós temos o projeto, preciso de pessoas e você pode ser essa pessoa se você quiser. Então, eu já levei um choque, porque eu nunca tinha chegado nesse ponto, né? Quer dizer, nunca tinha tentado. E se eu tinha tentado, foi errado, da maneira errada. Eu lembro que uma vez eu mandei um projeto que eu criei na minha cabeça, assim, daquilo que eu queria para todos os orientadores. Ninguém me respondeu. Alguns responderam dizendo que não era possível. Dessa vez eu fiz diferente, então. Eu fui conhecer o orientador, entender a área dele e a partir daí desenvolver. E aí eu achei super legal, porque a minha proposta, então, nesse caso, seria fazer uma avaliação neuropsicológica dessas pessoas que tiveram chikungunya. Só que nós estamos no período de Covid, e eu falei, por que não avaliar pessoas com Covid, né? Já que é um assunto emergente, um assunto atual, um assunto que é de muita relevância. E aí eu falei para ela: olha, doutora, achei super legal, tô super disposto, mas eu quero trazer uma ideia minha. E aí eu falei: por que que nós não tentamos avaliar um grupo de pessoas que teve Covid para ver se tem alguma sequela neurológica por conta da Covid? E essa ideia veio por conta de uma pessoa da minha família que eu gosto muito, que ela adoeceu, foi internada, se recuperou, e na recuperação dela, ela foi entubada, né? Na recuperação dela, ela volta com vários sintomas pós-Covid. Então isso me chamou a atenção e eu achei que poderia ser um tema legal. E ela super topou na hora, assim. Uma semana depois, ela me manda mensagem falando que tem uma outra doutora, uma médica, que está fazendo um projeto bem interessante sobre Covid com a Universidade de Nova York. E que eu poderia participar desse projeto maior e fazer o meu mestrado. Então ela me aprovou, ela me aceitou. Isso foi, se eu não me engano, foi em agosto. Setembro, outubro, novembro. Isso. Em novembro abri as inscrições. Então, o primeiro ponto, que era conseguir o orientador, eu consegui. Aí começou a enxurrada de coisa, porque eu precisava, em 3 meses, desenvolver um projeto de pesquisa sobre esse tema, então, avaliação neuropsicológicas de pacientes que tiveram Covid, para ver se sofreram danos permanentes ou não. E não é fácil escrever um projeto, você tem que fazer uma baita de um levantamento bibliográfico, tem que entender de métodos, e aí você vai pesquisando, você vai descobrindo. Na faculdade é importante que você tenha uma estrutura boa de TCC para você estar preparado para isso. Saber escrever um projeto é muito importante, tá? E aí eu tinha 3 meses para escrever um projeto bom para ser aprovado. Eu tinha que colocar o meu inglês de um nível básico para um nível intermediário, que era uma exigência. E eu tinha que ler um livro de neurociências, que no total acho que ele tem 2.000 páginas, alguma coisa assim, mas eu tinha que ler alguns capítulos, eram muitos capítulos, daria umas 600 páginas talvez, para fazer uma prova teórica. E eu tinha 3 meses para fazer tudo isso. Eu tinha 3 meses para conseguir uma certificação internacional, talvez, a de Cambridge, do meu inglês no nível intermediário, ou fazer outras provas de proficiência em inglês que tinha no edital lá, mas que eu não dei muita atenção. Eu foquei em Cambridge e eu tenho esse problema. Eu coloco a coisa na cabeça, eu só tenho que. Eu vou. Eu fecho as outras opções e vou, sigo em frente e vou até conseguir. E isso às vezes é um problema, tá? Ah, então a Dora me aceitou como um futuro aluno, então eu já tinha a pressão de que, pera, ela me aceitou, ela conseguiu me colocar num projeto de Nova York, super interessante, eu tenho agora que entregar, eu tenho que passar no processo seletivo, porque seria horrível chegar no final e não ser aprovado depois de ter sido aceito, depois de ter sido colocado no projeto legal, ou seja, ela olhou para mim e falou: não, você tem potencial. E isso foi uma pressão. E aí, eu tive uma professora de inglês particular. A gente fez aula todos os dias online. Às vezes era de noite, às vezes era de manhã, às vezes era tarde, às vezes era um horário e aí eu tinha que trabalhar.
não podia, depois eu tinha outro horário para fazer a aula, ela se disponibilizou. E ela foi um dos grandes anjos que participou da minha jornada, porque sozinho é muito mais difícil. Nós precisamos de pessoas ao nosso redor. É a professora Vivi, quem quiser o contato dela, então, no futuro próximo aí, deixa o comentário que eu passo. Ela foi a responsável, uma das responsáveis, porque eu também fui, né? Me esforcei. Mas ela foi a professora técnica que me ensinou a subir de nível no inglês. E eu precisava fazer a prova de Cambridge. Eu precisava tirar uma nota intermediária, nota boa, para me inscrever. E assim, eu não sabia se eu ia conseguir, se eu não ia conseguir. E isso me assustava. O inglês me assustava demais. Por mais que eu estudasse inglês, eu não tinha segurança de que eu iria passar em uma certificação de Cambridge, por exemplo. E na minha cabeça eu pensei, nossa, se eu não passar, eu vou conversar com eles para tentar depois, porque a pós-graduação, o mestrado são 2 anos. Dentro desses 2 anos eu posso tentar. Tem programas que permite você entregar a proficiência antes de concluir. Tem que entregar, mas não precisa ser no começo. E eu fiquei com essa ilusão na minha cabeça de que eu poderia fazer isso. Aí chegou a prova de Cambridge e eu fui fazer. E eu estudei, a Vivi me ajudou. A gente estudou todos os dias sem parar até o dia da prova. E aí, se vocês quiserem saber como que é, eu posso fazer um outro vídeo explicando, tá? Deixa no comentário. E aí, o resultado da prova ia sair no dia da inscrição. Ou seja, se eu não tivesse atingido a média que eu precisava, eu não poderia me inscrever. Porque na inscrição, depois eu fui ler no edital, então eu não poderia, daqui a um ano, apresentar a minha proficiência. Eu precisaria, no momento da inscrição, ter tudo. A carta de aceite do orientador, o projeto de pesquisa estruturado e aprovado pela orientadora, e a proficiência em inglês e todo o restante do documento, com RG, CPF, histórico escolar, currículo Lattes, que eu posso falar se vocês quiserem também. Como que funciona, como é que faz, eu posso mostrar a plataforma. Beleza, então eu pensei assim, poxa, eu não posso correr o risco de em apenas uma prova eu fechar as oportunidades, porque de repente eu chego no dia da inscrição, a minha nota sai de Cambridge, eu não consegui a certificação, já era, acabou a oportunidade. Aí eu entrei no edital e fui ler de novo os testes de proficiência e eu encontrei um lá que parecia muito simples, né? Apesar, se tornou simples porque eu acabei adquirindo conhecimento, né? Acabei aprendendo a falar inglês mais do que eu falava, um vocabulário muito mais rico. Mas essa prova, Cambridge, você tem que ter a parte escrita, então você faz a redação, tem a parte de interpretação, tem a parte de gramática, tem a parte de listening, que é você ouvir o que a pessoa está falando e responder perguntas com isso. É uma prova muito mais complexa, mas é uma certificação universal que serve para sempre. Tem a certificação, qualquer lugar vai aceitar. E tinha essa outra prova, que era de interpretação, porque você vai trabalhar com muitos artigos de fora, então você tem que saber tem que ter uma leitura boa do inglês. E eu senti que eu tinha condições de passar nessa prova. E aí eu já fui, me inscrevi nela, paguei, porque então eu teria duas opções, né? A de Cambridge e essa prova, que é feita aqui no Brasil, mas era aceita pelo meu programa. Fiz a prova com segurança, sabia que eu ia conseguir, porque era só leitura e responder questões. E eu tirei uma nota suficiente para entrar no programa de doutorado. Então, o mestrado, se eu não me engano, era 70 pontos de 100. O doutorado era 80, 90, não sei. Eu consegui a nota de doutorado já. Então, se eu quiser fazer doutorado, eu já tenho a certificação. E no dia da inscrição, saiu a minha certificação de Cambridge e eu consegui. Era para tirar, vamos imaginar, não vou lembrar agora, depois eu vejo exatamente. Vai, 79 pontos. Eu tirei 79 pontos, eu fui econômico. Então eu tive duas certificações que me tornava suficiente no inglês para participar do programa. E eu achava que não ia conseguir nenhum, né? Achava que, na verdade, na minha cabeça, essa era a grande barreira. Até passar, porque aí a próxima etapa se torna a grande barreira e assim por diante. Então, a segunda etapa... então, eu já tive que ter escrito o projeto de pesquisa e ter a aprovação dela para mandar na inscrição.
E aí eu tinha uma prova teórica. Então, tudo aquilo que eu tive que ler de neurociência, eu tive uma prova teórica e tive que responder. Eram 3 questões dissertativa. E tinha nota mínima 7 para ser aprovado. Eu acho que tinha umas 10 pessoas participando. A maioria para doutorado. Acho que tinha umas 6, 7 pessoas para doutorado, só uma conseguiu. E para o mestrado eu acho que tinha umas 4 ou 5, acho que 3 ou 2, eu não tenho certeza agora, depois eu também posso confirmar. Conseguiram, foi eu e mais 1 ou 2 pessoas. Então eu fiz a prova teórica, passei na prova teórica. Aí tinha uma entrevista de arguição, que eles chamam, né? Que eles vão avaliar o seu currículo, seu projeto e você. E assim, eu já sabia que aí eu ia me dar muito mal, porque eu não tinha nenhuma publicação. E publicação é importante, principalmente no doutorado. E eu não tinha, eu estava começando agora, estava me preparando agora, estava entrando nesse mundo agora, eu tinha condições agora de tentar um mestrado. Então, eu nunca pude publicar, eu nunca tive a oportunidade de publicar. E aí eu já fui para a entrevista sabendo que isso era um ponto negativo. Mas na entrevista eles se concentraram bastante no meu projeto, né? Em questionar a metodologia do meu projeto, como que eu iria fazer, qual o método, né? Então, quais ferramentas, qual era o grupo, que tipo de projeto que era. Então, eu tive que aprender sobre projetos prospectivos, aprender o N da que é a amostra, quantos participantes, coisas que eu nem fazia ideia. E eu nesse grupo conversando com a minha orientadora e com a doutora, e elas usando esses termos, e eu não, tudo bem, vamos lá. E aí eu no Google pesquisava e foi assim. E assim eu passei na prova de arguição, porque eu tinha domínio sobre a metodologia da minha pesquisa. Tinha uma pessoa não sei qual é o termo, se é banca, se é mesa, ali no meeting comigo, que ela me arrebentou falando, encontrando erros na minha metodologia, um outro me apoiando e um terceiro neutro. Parecia coisa de filme, assim. Mas eu respondi todas as perguntas, mostrei que eu estava muito animado e saiu o resultado. Passei no mestrado da USP. Foi assim, tá? Não foi impossível. Durante esses 3 meses, certamente eu tive bastante ansiedade, porque era eu dei minha cara a tapa, né? Então, assim, eu tinha que conseguir. Não tinha, na minha cabeça não existia a opção de não conseguir. Eu precisava conseguir. E essa pressão atrapalhou, porque não precisa disso, né? Nada que você torna tenso demais é saudável. Então, foi assim que funcionou o meu processo de admissão no mestrado. Se você achou interessante, deixa seu comentário. Desculpa por ser um vídeo tão longo, mas é um diário de bordo. Eu estou registrando isso para mim também. E eu acho que quanto mais detalhado eu for dentro desse assunto, é mais interessante para você, porque você vai saber como funciona de fato, né? Diferente dos meus outros vídeos que eu tento fazer algo mais objetivo. Foi isso. Assim eu me classifiquei para me inscrever no programa de mestrado. No próximo vídeo eu vou falar como que isso aconteceu. Então, deixa seu like, por favor. Siga essa jornada, porque vai ser uma jornada bem interessante. Eu também não sei como isso vai terminar. Esses 3 primeiros vídeos, 4 primeiros vídeos eu estou gravando de uma vez, porque eu tive essa ideia recentemente. Mas a partir daqui, faz uma semana que eu me matriculei no programa. Eu nem comecei a fazer aulas, nem comecei a minha pesquisa. Então vai ser muito interessante acompanhar essa jornada e como é que vai estar a minha sanidade no final. Nos vemos, deixa o seu comentário, deixa o seu like, se inscreve no canal e até a próxima. Bye bye. Tchau, tchau.